E aí, vamos falar de mulher? Eu tenho uma pergunta a fazer a você que curte quadrinhos, que é colecionador, acompanha os lançamentos de filmes de quadrinhos no cinema, na TV. Qual as referências que você tem de mulheres, personagens, roteiristas, autoras de quadrinhos? Em suas conversas cotidianas, nas suas dicas que você dá, nas suas discussões, quais os nomes que você movimenta? Existem mulheres nessas conversas? Então, isso foi provocado em mim algum tempo atrás e me deixou bastante. Não me deixou em crise, mas eu fui afetado por uma reflexão. Eu, como um colecionador desde os anos 80, eu, como leitor e pesquisador de quadrinhos, eu fui provocado por essa discussão. Claro que existem nessa jornada um grande leque de mulheres que moram em mim, que estão nessa caminhada. Mas eu percebi, fazendo uma autorreflexão, uma autocrítica, que elas não aparecem nesses meus encontros, nessas minhas movimentações, nessas minhas discussões. Isso me deixou muito preocupado. E tão logo eu me vi na missão de sempre estar trazendo nomes, referências femininas, porque antes de tudo é um ato de respeito para com a linguagem dos quadrinhos. É uma linguagem que vem aderindo a novos lugares de fala, vem ocupando novos territórios, onde a mulher e as minorias vêm ocupando cada vez mais espaço, e até pelo meu próprio crescimento como admirador e estudioso dessa linguagem. Penso você que quando a gente analisa hoje o cenário da produção de HQs, do processo criativo, existe uma gama de mulheres que estão contribuindo para essa mídia. Se até aqui, com a contribuição quase que exclusivamente masculina das narrativas do homem, geralmente hétero, anglo-saxão, né, ela chegou até aqui, imagine com a contribuição das mulheres. Então eu penso que está havendo uma explosão, né, criativa, e que isso vai ser de uma riqueza muito grande para a própria linguagem dos quadrinhos. E todos nós temos a ganhar com isso. Principalmente os homens, que vão ter um olhar mais amplo, vai ter uma expansão maior, né, no alcance sobre os quadrinhos, e ele vai começar a navegar por mares nunca antes navegados. Eu estou em mãos com um catálogo muito bem construído, que é os 1001 quadrinhos que você deve ler antes de morrer. Não foi ainda traduzido para o português, mas trata-se de uma antologia, ele cataloga um acervo imenso de quadrinhos, né? De títulos, e com isso divulga muitos autores, mas são raros as referências femininas. Então, se a gente demora para buscar essas referências, se a gente não encontra, se a gente que tem uma estrada de colecionador demora para buscar isso no nosso interior, é porque existe um problema. Um problema na própria indústria, né, do fazer quadrinhos, que tem aberto pouco espaço para as mulheres, como também do próprio público, que está acostumado a ter uma referência do personagem, do protagonista, com aquele ethos moderno, do herói branco, cristão, que luta pelo bem, que tem uma moral indubitável, inquestionável, um mito referencial da racionalidade moderna, que combate um vilão igualmente inflexível, e que ambos disputam o mundo, o controle do mundo. Então, acredito que essa inserção paulatina e provocativa e política das mulheres nos quadrinhos vai fazer a gente ter uma dilatação numa perspectiva de novas narrativas.
narrativas mais, digamos, mais ousadas, né? E pensar o mundo um pouco fora da caixa e mais ainda fora da curva. Se fizermos uma regressão de memória da história dos quadrinhos, a gente vai encontrar lá na Era de Ouro a mulher transitando nessas narrativas como um ser frágil, sempre orbitando em torno do protagonista, do homem, do herói. E um bom exemplo é essa capa aqui, do Príncipe Valente, que é uma edição francesa, da editora Futurópolis, por sinal muito rara, e que aqui no número 5 aparece essa visualidade da família tradicional. Então isso aqui é Era de Ouro, isso remonta lá a anos 30 e 40, aqui no caso anos 40, mas se você for pegar quadrinhos do Fantasma, por exemplo, né, do Mandrake, o Fantasma, você vai encontrar esse perfil com algumas variações. Seja a femme fatale, né, a mulher, a vilanesca, aquela coisa que também está no campo do frágil para o hostil, mas que aos poucos isso vai mudando de acordo com a sociedade. Então o quadrinho ele é um espelhamento, ele é um reflexo do contexto, mas ele também influencia também o contexto, né? Então o quadrinho ele é, antes de tudo, uma experiência artística criativa, né? Para lembrar um pouco aí do Deleuze, ele produz afectos e perceptos, e de alguma forma ele também tem um esforço de resistência e acaba influindo na sociedade, porque ele tem uma força, ele tem uma pujança, ele tem uma potência, né? Basta dizer, por exemplo, que os quadrinhos do Capitão América, né, os quadrinhos de super-heróis, eles entraram na Segunda Guerra antes mesmo do Estado americano entrar na guerra, se posicionar na guerra. Então o Capitão América ele socava Hitler antes dos soldados americanos entrarem na guerra. Então o quadrinho também é vanguarda, o quadrinho é militância, mesmo que de alguma forma inconsciente, consciente, limitada, não sei, não julgo, mas o quadrinho é uma experiência política. Para além do frágil e do hostil, eis que surge a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha ela foi um divisor de águas, não só na criação, não foi só mais um personagem que foi surgindo. Na Era de Ouro foi uma explosão criativa, aparecia um super-herói a cada semana, com o pontapé inicial do Superman, né, logo em seguida o Batman, e a Mulher Maravilha surge com um diferencial muito grande. Uma mulher muito poderosa, tão forte quanto o Homem de Aço, e ela era parte do universo mítico, do universo mitológico, e do mitológico para o racional masculino. Não do racional masculino de forma passiva, mas de forma guerreira, de forma revolucionária, e que criou, na verdade ela pariu essa experiência da visibilidade. Então protestos feministas, né, via no ícone da Mulher Maravilha uma referência simbólica, uma referência estética, uma referência política. A Mulher Maravilha ela tem uma legião de fãs, é quase que uma deusa, e acaba que rompendo com essa fórmula. Até então você tinha a Lois Lane, por exemplo, né, que já é o indício da mulher moderna, a mulher independente, a mulher que mora, que trabalha, né, ali na mitologia do super-homem, mas que a Mulher Maravilha ela dá um salto adiante, ela protagoniza suas histórias, ela é o centro, ela é o epicentro de suas aventuras, ela não fica mais à revelia de nenhum outro homem, e ela acaba, algum tempo depois, né, acaba ocupando um lugar na Liga da Justiça com total, com um lugar próprio, um lugar seu, né? E aí surge esse livro, A História Secreta da Mulher Maravilha, muito interessante, eu indico,
né, para quem quer desenvolver um olhar mais recortado sobre essa presença feminina nos quadrinhos, o próprio personagem da Mulher Maravilha, né, aqui está com um traço meio que bem Era de Ouro mesmo. A personagem ela vem evoluindo com o tempo, né, chegando no cinema, chegando na TV, com algumas adaptações. Ela abre uma brecha para que venha surgir depois uma pleiade de mulheres, personagens, dentro desse nicho dos super-heróis. E uma das grandes expressões é a Elektra. Essa fórmula da moral do herói inquestionável, moderno, masculino, e do vilão eternamente mau, maléfico. Então isso hoje está sendo remexido por uma série de fatores, né, que podemos aqui depois explorar em outro vídeo, mas que a Elektra ela compõe isso, né, essa transição, esse relativismo que é muito interessante. Então, se você for assistir a série do Demolidor, que foi exibida na Netflix por curtas temporadas, você vai ver do que eu estou falando. E também o clássico do Frank Miller, a Elektra, e mesmo ela na grande saga da queda de Murdoch. E você vai ver como esse ethos do herói, né, no caso do Demolidor, um herói deficiente visual, né, que tem seu princípio de justiça completamente afetado por várias questões, né, as questões humanas incisivas do nosso tempo, também se confrontando com uma personagem que tem uma moral dúbia. Então, a pós-modernidade também está criando um alvoroço nos quadrinhos, e os quadrinhos estão sendo uma mídia muito possante na movimentação desses novos devires, né, dessas novas discussões.